Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou aluno do curso tecnológico em redes de computadores e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre alguns serviços web. O que são serviços web? Bem, é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os serviços web são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter sua linguagem própria, que é traduzida para uma linguagem universal, o formato XML. Os serviços web são baseados em 4 protocolos padrões usados pelos principais fabricantes de tecnologias: o XML, SOAP, UDDI e WSDL. Já que falamos de protocolo, afinal, o que é um protocolo? Bem, na ciência da computação, protocolo é uma convenção ou padrão que controla e possibilita uma conexão, comunicação ou transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo pode ser definido como as regras que governam a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, software ou por uma combinação dos dois. Como a figura pode ilustrar, o SOAP é simplesmente um protocolo que define como determinada aplicação fala com o SW, o serviço web, para realizar uma tarefa. O UDDI funciona como páginas amarelas dos SW, dizendo o que e onde está disponível. Finalmente, o WSDL é uma linguagem que permite descrever esse serviço. Para ilustrar a utilização do Web Service em uma situação real, imaginemos um site de vendas pela internet, que necessita validar os créditos dos compradores. Para ilustrar bem a utilização do Web Service em uma situação real, imaginemos um site de vendas pela internet, que necessita validar o crédito dos compradores antes de proceder com a venda. O site, então, acessa um servidor que cuida de todos os passos necessários à verificação de crédito. Checa o histórico das compras efetuadas pelo consumidor na empresa, checa a situação de crédito do consumidor no sistema público, etc. O Web Service obtém esses dados e retorna a situação de crédito desses consumidores para o site. Esta é apenas um exemplo entre tantas da utilização do Web Service. Vou ler de novo, cara. Para ilustrar a utilização de Web Service em uma situação real, imaginemos um site de vendas pela internet que necessita validar o crédito do comprador antes de proceder com a venda. O sistema, então, acessa um servidor que cuide de todos os passos necessários à validação de crédito, como checagem do histórico das compras efetuadas pelo consumidor na empresa, checa a situação de crédito do consumidor no sistema público, etc. O Web Service obtém esses dados e retorna a situação de crédito desse consumidor para o site. Este é apenas um exemplo entre tantos de utilização de Web Service. O SOAP é um protocolo projetado para inovar aplicações remotas através do RPC, Remote Procedural Calls, chamadas remotas de procedimentos, ou trocas de mensagens em um ambiente independente de plataforma e linguagem de programação. O SOAP é um padrão normalmente aceito para se utilizar com Web Service. Desta forma, pretende-se garantir a interoperabilidade e intercomunicação entre diferentes sistemas através da utilização de uma linguagem, a XML, e mecanismos de transportes, HTTP padrões. Vamos então para as características do SOAP. Ele foi definido pelo consórcio W3C como um protocolo baseado em XML para a troca de informações em um ambiente distribuído. Possui também um padrão de utilização com Web Service. Normalmente utiliza HTTP como protocolo de transporte. Como a imagem pode ilustrar, existe uma mensagem SOAP, que consiste basicamente dos seguintes elementos. O envelope. Toda mensagem SOAP deve contê-lo. É o elemento raiz do documento XML. O envelope pode conter declarações de namespace e também atributos adicionais como o que define o estilo de codificação, encoding scalar. Um encoding scalar define como os dados são representados no documento XML. O header, o cabeçalho, é um cabeçalho opcional. Ele carrega informações adicionais, como por exemplo, se a mensagem deve ser processada por um determinado nó intermediário.
É importante lembrar que os tráfegos pela rede, a mensagem normalmente passa por diversos pontos intermediários até alcançar o destino final. Quando utilizado, o header deve ser o primeiro elemento do envelope. O body. Este é um elemento obrigatório e contém o payload, ou a informação a ser transportada para o seu destino final. O elemento body pode conter um elemento opcional, o fold, usado para carregar mensagens de status e erros retornados pelos nós ao processarem a mensagem. Entre outras utilizações, o SWAP foi desenhado para encapsular e transportar chamadas de RPC, e para isso utiliza-se dos recursos e flexibilidade do XML sob HTTP. Os RPCs, ou chamadas remotas de procedimentos, são chamadas locais a métodos de objetos remotos. Portanto, podemos acessar os serviços de um objeto localizado em outro ponto da rede, através de uma chamada local a este objeto. Cada chamada ou requisição exige uma resposta. Processo de uma chamada RPC. Antes de serem enviadas pela rede, as chamadas de RPC são encapsuladas segundo o padrão SWAP. O serviço remoto, ao receber a mensagem, faz o processo contrário, desencapsulando-a e extraindo as chamadas de método. As aplicações servidoras, então, processam essa chamada e enviam a resposta ao cliente. O processo, então, se repete. A resposta é também serializada e enviada pela rede. Na máquina cliente, esta resposta é desencapsulada e é repassada para a aplicação cliente. As especificações SWAP, definidas pelo W3C, definem as seguintes informações como necessárias em toda chamada de RPC. A URI do objeto-alvo, o nome de método, os parâmetros de método como requisição ou resposta, uma assinatura de método opcional e um cabeçalho. A linguagem XML é ideal para a web, mas para descrever o serviço web usamos a linguagem WSDL. Todo serviço web tem seu WSDL. O WSDL é um documento em XML que descreve os protocolos que podem ser utilizados para acessar o serviço web. No WSDL estão definidos a URL de acesso, o nome do serviço web, a descrição de cada método e como fazer a solicitação via SWAP, GET ou POST. Podemos fazer as requisições WSDL via web. De que forma um cliente de serviço web sabe qual o formato dos métodos a serem chamados e quais parâmetros a serem passados? E como o cliente de serviço web sabe como proceder em uma requisição? Bem, para solucionar esses tipos de perguntas é que foi criado um documento que utiliza uma linguagem chamada WSDL. O WSDL, ou Web Service Description Language, é uma linguagem baseada em XML, utilizada para descrever um web service. Um web service deve, portanto, definir todas as suas interfaces, operações, esquemas de codificação e entre outros neste documento. Então, logo o cliente tem acesso à descrição do serviço a ser utilizado, a implementação do web service pode ser feita em qualquer linguagem de programação, normalmente utilizadas linguagens construídas para interação com a web, como por exemplo o Java ou o ASP, que em seguida chamam um outro programa ou objeto. Basicamente, quando o cliente deseja enviar uma mensagem para um determinado web server, ele obtém a descrição de serviço e em seguida constrói a mensagem passando os tipos de dados corretos, de acordo com a definição encontrada no documento. Em seguida, a mensagem é enviada para o endereço onde o serviço está localizado, a fim de que possa ser processada. O web server, portanto, recebe uma mensagem validada e conforme a informação contida no documento WSDL. A partir de então, o serviço remoto sabe como tratar a mensagem, sabe como processá-la e como montar a resposta ao cliente. Com tantos serviços web disponíveis na rede, você deve estar se perguntando como fazer para encontrá-los. Da mesma forma que os sistemas de busca como Yahoo e Google o ajudam a localizar os dados certos nas páginas web. O UDDI define uma maneira padrão e o serviço web O UDDI define uma maneira padrão de o serviço web publicar informações e anunciar em seus serviços. O UDDI é basicamente
um diretório de serviço web que oferece às empresas uma maneira fácil de registrar e localizar serviços. O diretório permite que os consumidores de serviço web executem buscas programáticas por web services relevantes. Assim que um consumidor souber onde reside um dado web server, ele precisará localizar o WSD do web service. Os web services fornecem um arquivo de busca em formato XML. Você pode juntar os vários arquivos componentes descritos até aqui para criar um web service amplamente funcional. Veja como funciona. O consumidor de web service consulta o UDDI em relação a um web service e o UDDI retorna a lista de web services disponíveis. Em seguida, o consumidor envia uma solicitação de documentação buscando a web service e este o retorna. O consumidor então envia um pedido de um documento WSDL ao web service e este também o retorna. Por fim, o consumidor envia uma solicitação e o web service retorna uma resposta de serviço. A boa notícia sobre o web service é que você pode começar a desenvolvê-los imediatamente. Nesta fase mais rudimentar, tudo que você precisa é de um servidor web e de uma tecnologia ao lado do servidor, como ASP, Microsoft Active Server Page, com capacidade para ler e escrever em XML. E como os web services são baseados em XML, se o seu aplicativo puder criar e ler documentos em XML, você pode consumir web services. Você também pode tirar proveito de diversas ferramentas existentes para desenvolver e distribuir web services. Se utilizar a plataforma Microsoft Windows, pode usar o Swap Toolkit for Visual Studio 6. Além disso, o Microsoft Net Framework oferece uma excelente plataforma para desenvolvimento e distribuição de web services. Sendo assim, comece a pensar em como deseja implementar web services em sua empresa e equipe sua equipe de desenvolvimento com as ferramentas corretas para dar o passo inicial. Para finalizar, dentre as vantagens de utilizar web services podem, no futuro, apresentar um sucesso significativo por causa de existir um esforço significativo por parte da maioria dos parceiros industriais na normatização das tecnologias envolvidas. Os web services são modelos que surgiram para o desenvolvimento de aplicações típicas de negócios eletrônicos, envolvendo e suportando o estabelecimento da colaboração e negociação de forma aberta, distribuída e dinâmica entre distintos parceiros. E essa foi uma videoaula falando um pouco de web services. Agradeço a todos pela paciência e colaboração. Obrigado.